Tem um ditado popular que diz que 1 é pouco, 2 é bom e 3 é demais. A gente sabe que os ditados populares surgem de acordo com a vivência das pessoas. E se eu disser que 4, será que é muito? E 5, será que é demais? E se isso se aplicar a filhos? O que vocês acham disso? Hoje vamos contar a história da Dani Ribeiro. Com apenas 35 anos, ela já é mãe de Cauã, de 9 anos, Ian, de 7 anos, Maria Fernanda, de 3 anos e do Caio, de apenas 11 meses. Ufa, fiquei até sem ar para falar. Mas não, calma aí, que eu acho que faltou alguém. Ah, a cachorrinha Jolie, a filha mais nova do casal. Os pequenos são fruto de uma linda relação da Dani com o marido Fernando, que juntos vêm construindo uma linda história de amor e superações. Mas como nem tudo são flores, com a chegada do terceiro filho, exercer a dedicação do trabalho de diretor administrativo de uma empresa familiar começou a ficar quase impossível para Dani. Até que veio a decisão nada fácil: parar e se entregar à maternidade 24 horas por dia. E foi aí que a Dani descobriu sua nova profissão, paixão e missão de vida: a educação parental. Hoje a Dani é certificada pela Positive Associate e está pós-graduando em parentalidade positiva, sem contar que dá palestra, workshops, a fim de transmitir a educação como algo firme e gentil. Mas calma, temos muito que aprender com mais essa mulher inspiradora. Dani, primeiramente me conta como foi cada gravidez. Tudo foi planejado? Nossa, então, muito planejado, muito planejado. O Cauã, a gente demorou 1 ano e meio para conseguir engravidar, tá? A gente casou em 2006 e a gente viajava muito desde quando a gente namorava, a gente continuou viajando, era uma proposta nossa. E aí quando a gente falou assim, agora a gente vai engravidar, Cauã demorou 1 ano e meio, foi um planejamento nosso, mas Deus falou assim, peraí que quem manda sou eu. E aí quando a gente tava quase desistindo, para dar um tempo mesmo, a médica falava, não, vocês estão ansiosos porque a gente fez todos os exames, tá tudo bem. E eu falava, mas eu não tô ansiosa, mas eu fazia o teste de farmácia todo mês. E aí eu falei assim, bom, a gente foi pra Disney e nada. E aí eu falei assim, bom, então vamos fazer o seguinte, eu vou parar e vou fazer um MBA. Depois que acabar o MBA, a gente pensa nisso de novo. E aí que na semana do MBA que eu fui fazer a inscrição, eu tava grávida. Descobri o Cauã. Como demorou muito, quando o Cauã fez 8 meses, 7 para 8 meses, ele parou de amamentar no peito. Quando para de amamentar no peito, a gente tem que trocar a pílula de prevenção. E aí a gente falou assim, já que demorou tanto, vamos fazer o seguinte, vamos largar a mão de pílula. E liberou. E liberamos assim. Então foi um planejado, mas com 2 meses o Ian tava na minha barriga. Com uma diferença, então eles nasceram com uma diferença de 1 ano e meio. Eu dei uma pausa e a gente falou assim, né, deu pra rir e chorar com 2 bem pertinho. Aí a gente falou assim, agora vamos colocar Dil. Aí eu coloquei Dil. Aí a gente esperou mais ou menos, não tinha certeza, que a gente não tinha certeza que a gente ia ter mais. E aí quando deu mais ou menos 4 anos de Dil, os meninos começaram a falar, mamãe, e a nossa irmãzinha, e a nossa irmãzinha? Eles começaram a pedir. Começaram. E é claro que eu queria uma menina. E aí aquilo ali ficou me tiçando. Eu falei, Fernando, vamos tentar? Aí o Fernando falou assim, vamos. Aí tirei o Dil. Foi rapidinho também, com 3 meses, menos de 3 meses eu tava grávida. Aí eu falei com o Fernando, poxa, eu sempre quis, né, prevenir, agora vamos trocar? Faz vasectomia? Aí ele falou assim, faço. Então, depois que a Fefe nasceu, ele combinou comigo que ia fazer vasectomia. Quando ela fez 1 aninho, opa, tá na hora de preocupar com isso de novo. E aí fui, marquei, fiz tudo bonitinho, levei, foi super rápido o processo, porque a gente já tem 3 filhos, foram 3 cesáreas. E aí que 10 dias antes da cirurgia, não acredito, eu descobri, Dani, que eu tava grávida e foi assim, um susto. Então esse foi planejado também por Deus. Dani, então vocês já estavam preparando para o processo da cirurgia. 10 dias antes, 10 dias antes. Aí todo mundo fala assim, ele fez vasectomia, né? Eu falo, não fez vasectomia, porque aí eu tava grávida. Apesar de ter sido um susto enorme,
Eu falei assim, não vai fazer vasectomia, agora nós vamos cancelar. E quando nascer, eu faço laqueadura, né? E foi assim que foi feito, na própria cirurgia, na própria cesárea, eu fiz a laqueadura. E foi essa a história. E aí chegou a Jolie ainda, porque tem a Jolie, não são apenas 4, são 5. Isso. Aí a Jolie foi o seguinte, a Jolie a gente, desde quando o Cauã, meu primeiro filho, fez 6 meses, a gente mudou pra Lagoa Santa, que é a cidade onde tem a empresa minha, da minha família, e eu trabalhava lá. E aí a gente mudou pra um condomínio pertinho da empresa, desde que o Cauã fez 6, 7 meses. E a gente morava numa casa grande, muita área, muito espaço para os meninos brincarem. E quando veio a gravidez do Caio, que me pegou muito de surpresa, eu falei assim, opa, quero ficar perto da mamãe. Mamãe vai ter que me ajudar e tudo mais. Precisa de ajuda, e ela topou. Eu falei, Fernando, vamos pra BH, morar pertinho da mamãe. A gente mora em frente hoje, mas não é próprio porque a gente vai voltar pra nossa casa. Quando a gente mudou pra BH, o Caio não tinha nascido, o Caio ia nascer, foi em dezembro e o Caio nasceu em abril. Quando a gente mudou pra Belo Horizonte, a gente mudou pra um apartamento. Mesmo sendo um apartamento espaçoso, cobertura, eu sei que os meninos iam sentir muito. Já tinha mudança de escola e a gente tem, né, cachorro na casa e tudo mais. Eu falei assim, não, nós vamos ter que levar um cachorro pra lá. Aí fui olhar no prédio, não podia. Só podia se fosse cachorro pequeno, abaixo de 10 quilos. E a gente tem Golden. Nossa! São 4 Goldens e uma Bulldog. E aí eu falei, não vai dar. Aí eu falei assim, bom, vou fazer uma surpresa. Vou aproveitar no dia que a gente for mudar, eu vou vir com uma cachorrinha de presente pra ser assim, o assunto e eles não focarem nessa mudança assim e levar com mais leveza. E aí nasceu a Jolie. E ela chegou no apartamento com 1 mês. Mudou para o apartamento, né? A gente chegou no apartamento já pegando a Jolie e ela tem essa jornada com a gente desde que na preparação do nascimento do Caio. E hoje a gente sabe que não é comum mais ter muitos filhos, né? Você sofreu algum tipo de crítica, preconceito, até por parte de família, né, Dani? É sempre bem complicado essa parte. Eu não sofri com isso, mas eu passei por isso, tá? Mas nunca levei no sofrimento. Pelo contrário, eu sempre levei no desafio e por ser uma opção, né? Porque a gente já tinha 3, né? Ter o quarto pra gente, né? Onde cabe 1, cabe 2, cabe 3, cabe 4. Então, a gente gosta de família grande, a família do Fernando são 4. Então eu passei por isso, mas nunca sofri de forma leve, de forma leve, mas até hoje, aonde a gente passa, restaurante, eu vou com os meninos ao dentista, eu levo todo mundo. E aí o pessoal passa na rua e vai acompanhando, assim, com aquela cara bem de assustado. Às vezes me para e fala assim, é tudo seu? Eu falo, é tudo meu. E assim, de amigos, de família, a gente escuta assim, deve ter dinheiro, e porque o pessoal liga muito a condição financeira para ter 4 filhos. E eu vou te falar que se a gente fosse pensar no planejamento financeiro, a gente teria 2 no máximo, tá? Mas a gente aperta e dá. A gente começa a fazer escolhas, tudo tem jeito. Eu já até fiz um post uma vez, brincando com isso, né? Eu coloquei, não, eu tenho televisão em casa, eu tenho Netflix, né? Todas as piadinhas. Eu falei, não, mas é tudo meu e a gente quis. É verdade, Dani. E com 5, contando com a Jolie, você consegue estabelecer uma rotina para eles? Então, inclusive ter uma rotina faz parte do processo de disciplina positiva, que a gente, né, vai falar depois. Eu estabeleço sim uma rotina com eles, mas eu confesso que não é fácil. Não é fácil. Porque são fases diferentes, né, Dani? Eles vivem fases diferentes, você tem que se adaptar ali. Como que você faz? Isso. Como que você lida com isso? Então, acaba que eu tenho que focar primeiro em acostumar os mais novos, porque os mais velhos já passaram por esse processo e fica mais fácil de estabelecer. Já tá mais ou menos ali na inércia de viver em rotina. Então, existe a rotina, mas existe o fora da rotina. E a gente leva numa boa, porque isso é a vida normal. Nada é 100%. Então existe a rotina facilita todo o processo, uma casa cheia precisa, tá? A previsibilidade, inclusive, além da rotina, informar para eles, né? Olha,
daqui 5 minutos está na hora de tomar banho. Então ajuda no processo de não quebrar a brincadeira. Então tem várias técnicas que eu aplico para conseguir fazer a rotina acontecer de forma mais leve. Ô Dani, eu vejo que pelas suas redes sociais você coloca eles para participar também dessa rotina, né? Sim. Eu vejo eles interagindo ali, querendo lavar uma louça. Sim. Você sempre coloca eles para participar, né? Isso vem deles ou parte mais de você? Não, vem... Então, no Instagram eu coloco nos stories a nossa rotina pra mostrar a vida real e mostrar que é possível, né? Partir deles. Quando a Fefe nasceu, a Fefe ela é muito autônoma, ela é muito independente, ela quer fazer tudo sozinha e ela me ensinou muito isso. Inclusive, partiu dela a minha curiosidade por entender o quanto a gente freia as crianças que são proativas, né? Porque ela é muito. Os irmãos, né, os 2 mais velhos, vendo, seguem isso, veem o quanto isso é prazeroso, né? Você dá conta de fazer sozinho, mas foi um processo, né? A gente, cada dia que passa, a gente aprende um pouco mais, a gente estuda e é um processo. Os 2 primeiros, com certeza, eu fiz muito mais por eles. Além da personalidade, a minha falta de maturidade, o querer fazer tudo, a pressa faz a gente fazer tudo, toma comida, pega a mochila, faz não sei o quê. E a Fefe veio me quebrar, veio me quebrar isso em mim e eu falar assim, opa, peraí. Então, o fato de lavar a louça, por exemplo, que os meninos agora estão apaixonados, não partiu deles. Mas partiu de uma conversa, de uma brincadeira, da Fefe fazendo, e eu falar, gente, vem cá, e o Cauã, então hoje sou eu. Então vai acontecendo, a gente vai aplicando os estudos de disciplina positiva e a coisa vai fluindo. Então eles lavam porque eles querem, porque o importante é eles quererem, eu não tenho que mandar nada. E é porque é importante eles entenderem o processo da casa. Né? Imagina, eu converso muito com eles, não adianta só um pesar só para um, arrumar a cama, todo mundo sujou, lava, né? Bagunçou, arruma. Isso tem que ser uma coisa que tem que partir deles, porque eles vão crescer. E eu não quero nunca meus filhos adultos dependendo de ninguém. Entrando nessa área de disciplina positiva, só para as pessoas entenderem, para quem não conhece, o que consiste a disciplina positiva? A disciplina positiva é uma abordagem socioemocional, tá? Ela desenvolve a autoestima e a autonomia na pessoa, com encorajamento e respeito, tá? Com gentileza e firmeza, né? Tá entre o autoritarismo e a permissividade, é um caminho do meio, para colher frutos a longo prazo. É um caminho que é possível, é desafiador, porque nós temos muitas crenças ao longo dos anos, da educação que veio de pai para filho, de pai para filho, de pai para filho. Então hoje a gente é acostumado com uma comunicação violenta, mesmo não sendo a agressão física, o verbal é muito violento, né? Então a disciplina positiva... Como é que faz nessas horas, cara? Aí, ó, eles chegaram aqui, ó, os pequenos, um deles chegaram aqui, ó. Então a disciplina positiva é isso, é uma abordagem, não é uma coisa nova, muita gente fala assim, é novidade. Não é novidade, isso vem desde sempre, desde Freud. E o que aconteceu é que a Jane Nelsen, que é uma americana, já tem também 40 anos de publicação dos livros dela, mas agora, eu falo assim, que a gente tem que ver o lado positivo da internet, a velocidade da comunicação, o quanto que está acessível a informação. Então agora está muito mais falado, mas é uma coisa que existe há muito tempo, né? Uma abordagem que é possível, tá? E que hoje é muito mais aceitável, porque hoje não existe mais, a gente aprende muito com o exemplo, né? O exemplo é o maior a vivência, né? Isso. E a gente hoje não tem mais aquele chefe de família que manda, a mulher que obedece, e os filhos veem aquilo como, nossa, tem que ser assim, né? Porque hoje não existe isso. Então hoje as pessoas falam assim, mas meu filho desobedece, meu filho não me escuta. Ele não vê o exemplo disso, a gente não obedece, a gente não escuta, a gente é questionador, então eles vão seguir esse exemplo. E Dani, como que surgiu essa paixão sua pela educação e pela disciplina positiva? Então, meus filhos. A maternidade, né? A maternidade. É um desafio muito grande quando os meninos, assim, até 2 anos, as necessidades são básicas. É mais se tá com fome, se tá com frio, se tá com sono.
E passa dos 2 anos, eles até falam o terrible two, né? Muita gente fala, ai, quando chega 2 anos muda tudo. Não é que muda, é que eles conseguem, eles vão começando a se comunicar de uma forma mais expressiva. E quando veio a Fefe, né? Foi a partir da Fefe que isso despertou em mim. A Fefe me desafiou muito, porque ela tem uma personalidade completamente diferente dos 2 primeiros. Quando a gente beira também muito entre o autoritarismo, quando a gente quer resolver na hora, eu obedeço, anda logo, é isso que tem que fazer. E quando a gente beira a permissividade, que a gente tá assim, não, peraí, tá bom, faz isso agora, depois a gente conversa, a gente se sente muito mal. E a maternidade tem muitos desafios. A gente tem até um livro, né, da Laura Gutman, que fala a maternidade encontro da própria sombra, porque você, desde a gestação, o puerpério, o desafio de educar, ela te leva muito para cima e para baixo. E aí nesse desafio de educar, né, que veio muito mais com a Fefe, minha terceira filha, eu procurei ler, estudar e apaixonei porque a disciplina positiva vira uma filosofia de vida. Você não aplica a disciplina positiva só na educação com os filhos. Quando você aprende essa forma de se relacionar mais humana, você aplica isso no relacionamento conjugal, no profissional, no familiar, no muito trânsito, mais do que só a maternidade em si, né? Muito mais. Disciplina positiva é vida, é vida, é uma forma de relacionar melhor, se sentir leve. Como que você viu que além de vida ali, da convivência com a sua família, isso poderia se tornar algo profissional? Sabe aquele negócio que todo mundo fala assim, encontra um negócio que você vai fazer de graça, né? Qual é o seu dom, né? Que você nunca vai sentir peso naquilo ali, você nunca vai se sentir trabalhando. E eu descobri isso porque o tempo inteiro, desde meu primeiro filho, eu ouço de todo mundo assim, nossa, ela é mãezona, ela é mãezona, Dani, socorro, aconteceu isso, o que eu faço? Dani. Sempre as pessoas me procuram, porque eu fui da minha turma primeira a casar, eu fui da minha turma primeira a ter filho, eu fui a única da minha turma a ter esse tanto de filho, e as pessoas me buscam pra isso. E aí eu falei assim, gente, como eu não tô mais tão ativa na empresa, depois, né, do meu terceiro filho, eu não fiquei tão ativa na empresa familiar, eu preciso de encontrar alguma coisa que eu queira fazer, eu me senti útil, além de mãe, de esposa. Só que eu nunca imaginei. Eu falava assim, não, gente, o que eu vou fazer? Eu sou administradora de empresa, eu trabalhei a vida toda com meu pai, na empresa familiar. O que eu vou fazer? Não tem nada, não sei. Aí, um belo dia, nessa interação de Instagram, de stories, das pessoas me procurarem presencialmente e de tanta interação que eu tinha dos stories, a ficha foi caindo. Foram passando pessoas na minha vida, várias pessoas passaram na minha vida e falaram assim, Dani, você tem que mexer com isso. Dani, você tem que mexer com isso. Eu falava assim, aí eu até que um dia falei, vou mexer com isso, mas espera aí, não tem coragem de cobrar. Isso não é uma coisa, isso é uma coisa que eu faço de graça. Eu não vou cobrar pra fazer isso nunca. Aí as pessoas vão passar, toda pessoa que passa na nossa vida deixa de alguma forma uma coisa vai somar. Mesmo que seja ruim, é pra somar. E aí eu falei assim, gente, tá, eu consegui entender assim, tudo bem, não tem problema nenhum cobrar, isso é uma crença nossa, né? Não tem problema nenhum cobrar, porque eu consigo atingir pessoas que eu não conheço. Então, para os amigos, para a família, eu posso continuar ajudando da mesma forma, mas me profissionalizo, estudo e atendo os desconhecidos. Por que não, né? Quando você encontra um propósito de vida, né, tá à frente de tudo. Ele tá à frente de tudo. Todo o sentido de fazer isso é pelo propósito e não pelo retorno financeiro. Então isso já se basta, né? O retorno seria uma consequência disso. E aí eu encontrei, né, na disciplina positiva, no ajudar pais e mães nesse desafio diário, ajuda assim desde o básico, né, de quando vai sair da maternidade, aliás, de quando tá grávida. Já começa por aí, né? Já começa na gestação. Dani, como é que eu faço meu enxoval? Dani, você sentiu isso? O que você passou na barriga? Como que você fez com o peito? Desde essa fase, os primeiros cuidados, cólica, Dani, meu filho tá com cólica, o que eu faço? Dani, tá nascendo dentinho, deu febre, o que eu faço? Dani, meu filho tá espirrando, tá com febre. De tudo que é jeito, o pessoal me procura.
E aí eu auxilio nessa parte com o maior prazer da vida. É uma energia que vai suave. Além de profissional, isso, né? muito além, né? muito além. E eu falo que assim, muitas mulheres passam por dificuldades no relacionamento com os filhos, porque igual você falou, são várias fases, né, Dani? Eu não sou mãe ainda, tá, gente? Tô tendo uma escola aqui com a Dani, é bom que eu tenho ela perto de mim e ela vai poder me ajudar, mas assim, são várias fases, né, Dani? Então as mães vivem um conflito difícil ali diretamente com os filhos e os pais de uma forma geral, né? Eu queria que você falasse assim, os conselhos que você pode dar para as mamães, assim, tem uns critérios da disciplina positiva que ela consegue iniciar, assim, além de estudar, né, Dani? Que é preciso ler e estudar sobre a disciplina positiva, mas eu falo assim, tem alguns critérios que no auge do desespero, que a gente sabe que tem, para ela chegar e não, é preciso fazer isso. Eu sei falar da minha experiência, né? Da minha experiência comigo. Então, eu diria assim, no meu trajeto, primeiro, acolher o sentimento, né? É genuíno, aceita sentir, tá tudo bem sentir, a gente tem que sentir mesmo. Toda fase vai ter um sentimento, às vezes muito negativo, às vezes muito positivo. Então, a primeira coisa que eu falo é se permita e reflita e dê um próximo passo já procurando solução. Eu acho que esse seria um primeiro ponto que eu acho muito importante. O segundo é não comparar, não se julgar com o vizinho, sabe? Isso acontece muito hoje, acontece né, muito, né? Então, ainda em todas as áreas, né? Com rede social, com rede social, as pessoas se comparam muito. Se meu parto foi natural, se foi normal, se foi cesárea, se eu amamentei no peito, se eu amamentei... eu até arrepio. Se eu amamentei com leite artificial, se meu filho come inteiro, se a papinha é coada, se a papinha é amassada, julgamento o tempo todo, né? Essa é a nossa sociedade, né? Então, não se compare, né? Cada pessoa tem seu tempo, cada filho... Olha, eu tenho 4 filhos. Nos 4, cada um teve o seu tempo de desfraude, de engatinhar, de andar, de falar... Né? As pessoas são diferentes, então permita isso. E agora, pra gente encerrar, Dani, é uma pergunta fácil, mas é complexa, gente, quando perguntam pra gente essas coisas. O que é maternidade pra você? Maternidade? Bom, em primeiro lugar é o coração fora do corpo. É você sentir o seu coração fora do seu corpo, tá? Segundo lugar, é o maior desafio da vida, para a vida toda. É uma escola, a gente aprende o tempo todo. De que você chama ele? Não, de meu? Oh, meu amor. Conversa com ele. Me dá. E a gente vê que quando a gente vai ensinar, a gente tem que aprender demais, a gente tem que aprender muito, a gente tem que ser exemplo. Então é uma transformação, né? Ser mãe é se transformar, é encontrar a sua melhor versão, é uma busca incansável, é amor, maternidade é amor pleno. O que a Dani de hoje falaria pra Dani casada lá atrás, antes de ter o Cauã? Nossa, vai fundo que a vida é linda, a oportunidade está na nossa mão. Dani, obrigada. Obrigada a você. Gente, eu acho assim, né, quando a gente criou esse quadro, eu acho que a gente aprende muito com a vida das pessoas, com a convivência com as pessoas, com as histórias das pessoas. E mostrar histórias de mulheres que inspiram, isso é muito especial. Então você é uma mulher que inspira. Quem sou eu, Carol? Você é uma mulher que nos ensina muito. Então que Deus possa te abençoar e te dar muita força. Amém, né? Amém. Nesse momento, porque a gente sabe que é difícil, gente, a maternidade não é fácil, né? Agora eu queria improvisar uma coisa. Então fala. Olha, eu amo leitura. E eu acho assim, uma das coisas que as pessoas me pedem é que livro você indica, né? Pra maternidade. Então eu queria deixar aqui alguns livros. Ótimo, só se fala agora. Tem um que eu acho, primeiro, sensacional na parte de educação, é o da Jane Nelson, que é o Disciplina Positiva. E tem ele específico para crianças de 0 a 3 anos, tá? Os dois tem em português. Um outro que eu acho que é fantástico é A Coragem de Ser Imperfeito. Isso independente de ser mãe, mas toda mãe tem que ler esse livro da Brené Brown. Tem até um TEDx dela que é muito bacana. E eu acho que esses 2 livros são livros que toda mãe tinha que ler. Tem o livro O Cérebro da Criança, que é do Daniel Siegel. Por que ler esse livro?
porque a gente cobra muito deles coisas que eles não têm que dar conta, e a gente faz muito por eles de coisas que eles dão conta, tá? Então, principalmente na parte emocional, é um livro muito bacana pra gente entender e gastar energia com o que precisa de gastar. Porque a gente copia, né, a educação de anos e anos e anos e anos, uma educação violenta verbalmente. Lendo esse livro, a gente consegue perceber como a gente pode potencializar tudo, né, com mais clareza neles, né? Inclusive, por exemplo, o desenvolvimento das emoções. O cérebro, ele vai desenvolvendo até 20 anos ainda desenvolvendo. Então a gente cobra que a criança tem um controle emocional que às vezes a gente com 30 não tem, né? Então esse livro é muito importante. Eu acho que essas 3 leituras ajudam muito. Já vou adquirir, gente, porque, né, a gente já vai trabalhando desde agora pra quando chegar a gente já tá bem informada. Mas Dani, muito obrigada pelas dicas. E gente, pra quem quer acompanhar o trabalho da Dani, segue ela, vou deixar aqui embaixo o Vida 7. É muito legal, a Dani mostra a rotina dela com as crianças, responde pergunta de vocês. Fora isso, lá ela sempre divulga o workshop dela e vocês fiquem ligados lá para poderem participar. Então é isso, gente, muito obrigada pela companhia de vocês, eu agradeço muito. Tô muito feliz de dividir mais uma história de uma mulher que inspira a gente. Eu espero por vocês no próximo vídeo, mas antes disso, se inscrevam aqui no canal, ativem as notificações para vocês não perderem nenhum vídeo. Deixe o comentário de vocês, o que chamou mais atenção para vocês nessa entrevista. Pode deixar pergunta para a Dani também, eu mando para ela depois, tá bom? Eu espero por vocês no próximo vídeo. Um super beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.